É isso aí, vamos diretamente com ele lá, o Dr. Victor Carnevale, advogado, bacharel em Direito pela Faculdade São Luís de Jaboticabal, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cursou matérias de Processo Civil, Contratos e Direitos de Família pela Fundação Getúlio Vargas e Direito Civil pela Prime Curso. Boa tarde, Dr. Victor. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa Tarde de Sucessos. Desde já agradecendo a sua participação novamente. Boa tarde, Michael. Boa tarde, ouvintes. Hoje, essa semana, aliás, precisamos antecipar um dia. Normalmente nos encontramos às quintas-feiras, mas devido a um compromisso importante aqui com o escritório, não será possível fazer amanhã. Mas para não deixar os ouvintes sem as informações semanais sobre direito, fico à disposição nessa quarta-feira para tratar do assunto que você desejar. Bom, é isso aí, gente. Hoje a gente vai falar então sobre pensão alimentícia. Como a primeira pergunta eu tenho para fazer para ele, né? É qual é o jeito mais seguro de requerer a pensão do filho, Dr. Victor? Michael, o direito à pensão alimentícia está previsto no artigo 1694 do Código Civil, os seguintes, né? E o jeito mais seguro de requerer a pensão alimentícia do filho ou da filha é através de uma ação de alimentos. É comum, muitas vezes, os pais fazerem um acordo verbal de pagamento mensal, titulando esse pagamento como pensão alimentícia. Mas para dar segurança tanto para o menor e também garantir os direitos dos pais nesse sentido, é necessário, é importante que haja uma ação de alimentos, porque na ação de alimentos será analisado todo o contexto social, o bem-estar da criança. Quando nós falamos em pensão alimentícia, nós não estamos falando apenas de comida, de alimento. Esse termo alimentício, ele envolve tanto os alimentos de fato, né, como comida, enfim, o que a criança tem para comer, mas também vestimenta dessa criança, o transporte, a educação, a moradia, a saúde e outras situações que visam o bem-estar dessa criança, fazendo com que ela mantenha, no mínimo, o mesmo padrão de vida que ela tinha quando os pais ainda eram casados, ou se caso os pais forem pais solteiros, que essa criança tenha um mínimo aí de condição de sobreviver no seu dia a dia. Bom, Dr. Victor, e o valor da pensão é sempre de 30% do que o pai ganha? Esta é uma pergunta muito feita, né, aos advogados, enfim. Na verdade, determinar o pagamento da pensão em 30% é um mito. Isso não existe. Não existe a possibilidade de todas as sentenças judiciais determinarem o pagamento de 30% da pensão. Lembrando que tanto o pai como a mãe podem vir pagar a pensão aos filhos ou à filha, né? E dependendo do caso, também os avós poderão pagar a pensão. Então não existe essa fixação de 30%. Quando o responsável pela guarda do menor entra com uma ação de alimentos requerendo o pagamento da pensão, é importante que ele desenvolva uma planilha de gastos da criança, colocando todos aqueles afazeres que eu coloquei na pergunta passada. Olha, ele tem um gasto aproximado de tanto de alimentos, de tanto de transporte, de educação, de saúde, enfim, uma planilha com valores aproximados para que o juiz possa analisar. E quando isso chega ao juiz, ele aplica uma análise que nós chamamos no direito civil, no direito de família, de binômio da necessidade e possibilidade. É muito simples de entender. O juiz vai olhar qual é a real necessidade que a criança tem naquele momento para ter todo esse bem-estar a favor dela e também qual é a possibilidade daquele responsável que tem que pagar tem financeiramente. Por exemplo, alguém que ganha 10, 15 mil reais tem totais condições de pagar um valor de pensão maior do que aquele, por exemplo, que ganha um salário mínimo ou até 2 salários mínimos. Então vai se analisar muito essa questão, a necessidade da criança com a possibilidade do responsável financeiramente para pagar aquela pensão. Em cima disso é que é atribuído o valor da pensão.
pode ser percentual em cima da remuneração do que a pessoa ganha no trabalho, pode ser a porcentagem em cima do salário mínimo, 30%, 40%, 50%, 60%. Não existe, então, essa regra de que sempre vai ser 30%. Ô, Dr. Victor, e o desemprego impede o pagamento da pensão ou não? Não impede, ouvintes, não impede, Michael. Essa também é uma pergunta importante. O artigo 229 da Constituição Federal, ele diz que é dever, é obrigação dos pais criar, educar, assistir os seus filhos, né? Contudo, caso o responsável pelo pagamento da pensão fique desempregado e trouxe uma onerosidade muito alta, ou seja, comprometeu muito o financiamento dele, ele pode requerer na justiça a revisão de alimentos e fazer com que esse valor de parcela da pensão seja diminuído. O que não pode ser feito é aquela mudança de pagamento automática. Olha, eu tenho aqui, enquanto eu trabalhava, eu pagava R$1.000 de pensão. Agora estou desempregado, vou passar a pagar 300 por conta própria. Isso não pode, tá? Não existe essa mudança de valor de pensão automatizada somente pela vontade daquele que eventualmente teve um prejuízo financeiro devido a um desemprego, enfim, ou alguma outra situação financeira que comprometeu a sua renda. E, Dr. Victor, até que idade que se paga, né, que se deve pagar a pensão? Olha, Michel, muitos dizem que até os 18 anos, né? Mas, na verdade, a lei ela não traz um limite de pagamento de pensão, ou seja, idade. Existe um mínimo, né? Teoricamente, o que se tem decidido no judiciário é de que até os 18 anos é obrigatório o pagamento da pensão, e se esse menor estiver fazendo algum curso ou alguma faculdade, se estende o pagamento dessa pensão até o final dessa formação do menor, dessa criança, né? Enfim, que já não é mais criança com 20, acima de 18 anos. Agora, o importante é saber que a cessação do pagamento, ela não acontece também de maneira automática. Eu não posso simplesmente entender que meu filho fez 18 anos e a partir de agora eu não tenho mais obrigação de pagar pensão. Para isso, eu preciso entrar com uma ação judicial para requerer a cessação desse pagamento. A regra é muito simples, Michael. O juiz mandou pagar a pensão na sentença. Somente o juiz pode determinar a extinção do pagamento. Esse tipo de processo nós chamamos de processo de exoneração de alimentos. E, Dr. Victor, é possível aumentar ou diminuir o valor da pensão ou não? Com certeza, Michael. Isso está previsto no artigo 1699 do Código Civil. Vai cair dentro daquela análise que eu respondi, que eu disse em algumas perguntas atrás, né? Do binômio da necessidade e da possibilidade. Se a criança desenvolveu uma dependência maior financeira, ou seja, ela desenvolveu uma doença que é permanente, ela demanda mais cuidados, poderá sim o responsável dessa criança requerer na justiça o que nós chamamos de ação de revisão de alimentos. Com isso, fazer com que o pai ou a mãe, aquele que é responsável pelo pagamento, aumente essa parcela. E também, como nós dissemos agora há pouco, no desemprego, se há um comprometimento no rendimento financeiro mensal daquele que paga a pensão, ele também pode entrar com uma ação revisional e diminuir o valor da pensão, tá? Então, nesse caso, é possível sim. Contudo, lembrando mais uma vez, isso não pode ser feito de maneira automática ou por vontade própria daquele que está pagando a pensão. Olha, esse mês eu vou pagar 500, esse outro mês eu vou pagar 300, no outro eu vou pagar 600. Isso não existe. Tem que ser cumprido o que está na sentença judicial. E, Dr. Victor, quem não pagar a pensão pode estar vendo a criança, vê, não vê? Como é que fica? Pois é, Michael. Muitos até entendem que seria um absurdo permitir o pai que não paga a pensão a ver o filho. Mas, na verdade, são institutos diferentes. Então, o fato do pai ou a mãe não pagar a pensão não proíbe, não pode proibir ele de visitar e ver a criança. E mais, a criança não pode ser usada como forma de coação ou forma de negociação para requerer a obrigação do pagamento da pensão. Isso pode gerar até o que nós chamamos de alienação parental, podendo fazer no extremo que aquele que é responsável pela guarda do menor possa vir a perder essa guarda.
Então, a cobrança de alimentos, se o pai ou a mãe está devendo alimentos, busca na via judicial o cumprimento de sentença. O que não pode é, por não pagar alimentos, o pai ou a mãe proibir o outro de visitar o filho. E Dr. Victor, aquele que paga a pensão poderá exigir uma prestação de contas do responsável pelo menor, né, no caso? Sim, com certeza. Isso está previsto no artigo 1583, parágrafo 5º do Código Civil, tá? É preciso que o responsável que queira a prestação de conta daquele que tem a guarda do menor mova uma ação de prestação de contas. Só que assim, a viabilidade dessa ação, Michael, é mais para aquelas pensões que têm valores mais elevados. E aí, aquele que está pagando a pensão pode requerer do outro a comprovação de onde está sendo designado, onde está sendo aplicado aquele dinheiro em favor do filho, que é o detentor, o beneficiário do valor oriundo daquela parcela da pensão paga mensalmente pelo responsável. Dr. Victor, e a pensão, ela pode ser paga por mensalidade escolar ou plano de saúde? Essa é uma dúvida comum também, né? Olha, muitos reclamam, olha, eu ajudo no pagamento do plano de saúde, eu pago a escola e tem que pagar a pensão, não pode ser descontado esse valor? Olha, veja bem, sempre quando nós falamos em pensão alimentícia, nós temos que observar o seguinte: deve ser seguido à risca o que está previsto na sentença judicial. Se na sentença judicial não há qualquer previsão de pagamentos in natura, que pagamentos in natura é justamente isso. Olha, em vez de eu dar o dinheiro, eu vou pagar a escola, eu vou pagar o plano de saúde, enfim, vou dar roupa. Nesse caso, se não há previsão na sentença da possibilidade da substituição do dinheiro para esse tipo de pagamento, não pode ser considerado pagamento de pensão. Então, se eu pago a mensalidade da escola do meu filho e a sentença judicial não há qualquer previsão nesse sentido, eu tenho que pagar o valor integral da pensão, independentemente desse pagamento extra que eu estaria fazendo. Dr. Victor, uma dúvida, né, que muitas pessoas têm também em relação, um exemplo, eu tenho 2 filhos, e aí o que acontece? Eu tenho que pagar o mesmo valor, né, são filhos de pessoas diferentes, né, no caso. Eu teria que pagar o mesmo valor de pensão para elas? Michael, não, tá? Não há. Mais uma vez eu retomo aqui o binômio da necessidade e da possibilidade. Eu não posso considerar a realidade de uma criança que vive numa família com a realidade de uma outra criança em uma outra família. Então não existe esse pagamento certinho. Olha, vamos supor que o juiz deu 30% para um filho e 30% para o outro e sempre vai ser assim. Não, pode ser 20 para um, 40 para o outro, 30 para um, 60 para o outro. Então o juiz vai analisar realmente qual a necessidade daquela criança, quais as condições que ela se encontra, o que seria necessário que ela recebesse mensalmente para que ela pudesse ter uma vida digna e qual a possibilidade que o pai tem de pagar tanto a pensão para um filho como para o outro. Então também é mito. Não existe essa regra que tem que ser sempre o mesmo valor, havendo 2 filhos com pessoas diferentes, tá bom? Então é isso aí. Quanto tempo eu preciso aguardar para cobrar a pensão atrasada? Olha, Michael, no dia seguinte, se o responsável do menor entender que já está sofrendo algum prejuízo, poderá entrar na justiça através de um cumprimento de sentença, requerendo que o judiciário obrigue o pagamento daquela pensão. E mais, se a pensão não foi paga de maneira integral, por exemplo, tem que pagar R$500 de pensão, paguei 300, a pessoa responsável pelo menor pode buscar na justiça a diferença desse valor, requerendo, se o débito for até os últimos 3 meses, a prisão, o requisito de prisão do pai ou da mãe que está devendo. Se for acima de 3 meses, poderá requerer a penhora dos bens para o cumprimento dessa obrigação, o levantamento desse valor. Bom, é isso aí, gente. Então, para você que tinha dúvida, estudo sobre, pensão alimentícia, espero que ele tenha aí esclarecido